Evangelho, sábado da segunda semana do tempo comum. Hoje, memória facultativa de São Vicente, diácono e mártir, e São Vicente Pallotti, sacerdote e fundador. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da segunda semana do tempo comum, hoje memória facultativa de São Vicente, diácono e mártir, e São Vicente Pallotti, sacerdote e religioso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos dá a graça de prosseguirmos com a meditação ao terceiro capítulo do Evangelho de São Marcos, ao lado dessas duas memórias facultativas, do diácono espanhol São Vicente, que no período de Diocleciano, uma das grandes perseguições dos primeiros séculos, testemunhou a fé e depois de um tempo de dura provação em seu martírio, entregou a vida por nosso Senhor e dessa forma deixou-nos o testemunho não apenas do seu heroísmo, mas de um amor, como falávamos ontem, que é cheio de fidelidade e lealdade. Entregou sua vida por amor a Cristo, declarou pelo Senhor a sua lealdade, a sua fidelidade e recolheu bens infinitos em favor da conversão de seus algozes, em favor da santidade dos homens e para a maior glória do nome de Deus. É importante termos isso sempre presente. O mártir não é aquele que resiste pura e simplesmente ao sofrimento, é aquele que se entrega a Cristo como hóstia santa, como oferta viva, como oferta de reparação pela expiação dos pecados, pela santificação dos homens. É aquele que se entrega junto com o Senhor. Meu irmão e minha irmã, que o Senhor nos conserve sempre o vigor da fé, para que nós possamos perseverar, como falamos ontem, num caminho de lealdade, de contínua fidelidade a Deus e numa oferta verdadeira por todos os nossos irmãos e irmãs. Hoje também temos a ocasião de celebrar a memória de São Vicente Pallotti. Daqui a pouco vamos ouvir um texto que conta um pouquinho da vida de São Vicente e da grande importância do seu testemunho em Roma. São Vicente foi um grande confessor, um grande padre espiritual, mas, sobretudo, um homem com um coração sensível a seu tempo, capaz de recolher tudo aquilo que o Senhor estava suscitando como resposta de fé para os desafios do momento histórico que eles atravessavam. Veja, meus irmãos, às vezes um momento histórico pode ser muito difícil, muito crítico, mas o Senhor procura corações que sejam sensíveis, que sejam silenciosos, que estejam atentos para escutar a sua voz. E Ele nos conduzirá, como diz o Salmo, pelo vale da sombra da morte. Nada temeremos, porque é o Senhor que nos conduz. É Ele que nos indica o caminho a seguir, onde colocar os pés. O que não podemos deixar, o que devemos renunciar e como devemos caminhar. O Senhor sempre nos inspira e nos conduz, mas para isso é necessário que hajam corações sensíveis e corações atentos à voz do Senhor. E São Vicente Pallotti, último santo romano de Roma, da história, me parece que desde São Vicente nenhum outro romano foi canonizado. Não sei se agora, nesses recentíssimos santos, teve algum outro romano, mas me parece que foi o último sacerdote romano a ser canonizado. E tem um testemunho fantástico de se tornar nas mãos do Senhor resposta viva para o seu tempo. O Evangelho de hoje é bem curtinho, são 2 versículos,
e eles marcam a urgência da missão do Senhor. O Senhor chamou os 12 e, ao retornar para Cafarnaum, a multidão o alcança. Ainda nas portas de casa, a multidão outra vez circunda Jesus, deixando claro assim como os homens e mulheres têm sede de Deus. Meus irmãos, sede de Deus. Mas padre, muitos ali, como a gente meditou nos últimos dias, queria, na verdade, era arrancar algum benefício e talvez estivessem mais preocupados em querer seguir a vida que já viviam. Não é que se preocupavam, que talvez não se preocupassem tanto assim por uma conversão verdadeira, mas se preocupavam bastante em poder ter uma qualidade de vida um pouco melhor. É verdade, é possível essa hipótese, atenção, essa hipótese, ela é plausível. Mas veja como Deus é bom e misericordioso. Ele não estabeleceu uma condição, digamos assim, né? Formal. Não tinha ali uma banquinha de perguntas para saber e para dizer se é por isso, não. O Senhor, como nós já vimos em outros evangelhos, olha a fé que está no coração daquele que vem até Ele, mas olha também a fé que está no coração daqueles que estão ali à volta. Aí a gente coloca esse comentário que eu vou fazer agora. E quantas pessoas ali em volta, olhando a necessidade daquele que vinha até Jesus, não se compadecia profundamente por suas dores e sofrimentos, e ainda que o seu coração ambicionasse mais a solução de um problema do que fosse um coração amadurecido na fé, por amor e pela fé presente no coração daqueles que estavam ali em volta, o Senhor não cumpriu aqueles milagres. Não é verdade? Se lembramos da passagem do paralítico, onde o Senhor evidencia que a fé dos amigos gerou, ou melhor, né, em resposta ou em ato de amor, em ato de fidelidade, em ato de ação de graças pela fé dos amigos, o homem paralítico, cuja fé não é mencionada, se era grande ou pequena, foi alcançado por uma bênção e ficou curado. Talvez muitos daqueles que fossem ali ainda não tivessem uma fé forte. Talvez ainda tivesse tanto egoísmo no coração deles e ambição por adquirir um benefício a bom preço, né? Como se fala. Mas uma coisa é certa, ao redor, em meio daquela multidão, muitos homens e mulheres com um coração ardente de fé no nome do Senhor olhavam com compaixão e esperavam em Deus e intercediam ao Deus Altíssimo por cada um daqueles enfermos. Muitos dos que foram curados se alegraram e bendisseram o nome do Senhor por aquilo que o Senhor realizou e, ao mesmo tempo, suplicavam ao Senhor a sua misericórdia para que pudesse fazer o mesmo por aqueles outros que estavam ali, tão necessitados do socorro de Deus. Já pararam para pensar nesse ato de misericórdia? Já pararam para pensar como um sinal realizado na vida de um irmão pode fazer desse irmão um grande intercessor pela necessidade dos outros irmãos e irmãs? E agora eu pergunto a você, as graças que o Senhor já realizou na sua vida fizeram do teu coração um coração de intercessor pela necessidade de seus irmãos? Ou ainda nos comportamos como fiscais da fé, ao invés de sermos promotores da experiência de fé? Como assim, padre, promotores da experiência de fé?
O Senhor realizou o milagre em resposta à fé do coração daqueles 4 amigos. Isso é ser um promotor da experiência de fé. Porque ao ser alcançado por aquele milagre, o amigo cuja fé não se sabia o quanto era vigorosa, pôde testemunhar: esse homem é verdadeiramente o Filho de Deus. Esse homem é verdadeiramente o Messias. O quanto a minha e a sua intercessão, nós que já recebemos tantas graças e tantos milagres do Senhor, o quanto essa experiência edificou no meu e no seu coração uma viva intercessão por todos os nossos irmãos e irmãs. Como eu falei, muitas vezes somos fiscais da fé. Olhamos e nos perguntamos primeiro se aquela pessoa tem fé ou não tem fé, para depois dizer até se vai dar certo ou se não vai dar certo, se a oração vai ser eficaz ou não vai ser eficaz. É bem verdade, como nos ensinou o apóstolo São Paulo, que somos chamados a exortar nossos irmãos e irmãs a crescerem na fé, mas não se esqueçam que pelo exercício da caridade, nosso primeiro dever é sermos zelosos intercessores em favor de nossos irmãos e irmãs. Porque sabemos, por experiência própria e pelo testemunho do Evangelho, que um milagre realizado pelo Senhor leva a inteira multidão a glorificar o nome de Deus. Um milagre realizado pelo Senhor pode levar centenas de homens e mulheres a uma profunda profissão de fé. Pode ser um sinal eficaz para que muitos corações se abram ao ensinamento do Evangelho. Então, o nosso dever como intercessores tem grande relevância e tem uma prioridade na nossa vida. Como isso é importante. E não nos esqueçamos, é claro, quem era aquela que sempre acompanhava o Senhor Jesus e que olhava como olhou nas bodas de Caná a necessidade daquele jovem casal e se antecipou a suplicar por seu filho? Imagina, meus irmãos, que a Santíssima Virgem Maria, hoje, esse dia bendito de sábado, ela estava sempre ao lado de seu filho e vendo a necessidade de todos aqueles homens e mulheres vulneráveis e frágeis que estavam sofrendo e passando tanta dificuldade, ela, com um olhar sempre misericordioso, como é misericordioso o coração de seu filho, por cada um deles, no silêncio de seu coração, intercedia a seu filho que, conhecendo os corações, ouvia atentamente as preces do coração de sua mãe, que por cada um daqueles, homens de pouca fé ou de fé vigorosa, homens marcados ainda por tantas imperfeições do pecado e ainda num caminho de conversão, ou seja, de início de conversão, esperavam em Deus e a cada milagre que viam, talvez um flash, uma fagulha de fé se acendia a mais dentro de seu peito, mas ali, intercedendo por ele, mais do que aqueles 4 jovens intercederam por seu amigo, abaixado do teto até os pés de Jesus, estava a Santíssima Virgem Maria intercedendo por cada um. Ela que via seu filho exausto, cansado, não teve a ousadia de intervir, como fizeram os familiares por não compreenderem, tentando impedir Jesus de realizar aquilo que era a sua missão. O zelo pela casa do Senhor, ele me devora. E dessa forma o Senhor entregava tudo de si, tudo de si. Já pararam para pensar isso? Nem tempo de comer, nem tempo de dormir, como a gente já viu em outros momentos, nem tempo de descansar, rapaz. 3 anos bem intensos, tudo de si. Ele entregava
no cumprimento da missão. Ou seja, para anunciar a boa nova, curar os enfermos, expulsar os demônios e, desse modo, realizar o tempo da graça, como nos diz o profeta. Que fantástico! São Tomás de Aquino escreve essas breves palavras que eu gostaria de trazer hoje para dividir com vocês a respeito do Evangelho. Quando nós olhamos essa experiência, veja, outro dia, alguns dias atrás, para ser mais exato, nós ouvimos Marcos falar de dois sentimentos, a ira e a tristeza. E o padre explicava que a ira era contra tudo aquilo que pertencia ao antigo inimigo. Não era a ira contra aqueles que imediatamente tramaram a sua morte, mas era contra tudo aquilo do antigo inimigo que estava presente no coração desses que foram constituídos por Deus e criados por Ele para serem lugar do seu descanso. Obras de suas mãos, mas que se tornaram agora antro e depósito da maldade e da perversão da antiga serpente. Então o Senhor tem ira contra tudo aquilo que pertence ao inimigo maldito que está ali, presente naqueles corações. Mas por aqueles corações o Senhor sente tristeza, porque abandonando tudo aquilo que Deus oferece em sua infinita misericórdia, eles se aproximam sempre mais da morte eterna. O Senhor sente a ira por tudo aquilo que pertence ao inimigo e que está retido no coração deles, mas sente pelo coração deles e por eles uma profunda tristeza, pois aqueles que foram criados por Deus para a vida eterna trilham um caminho da perdição eterna. E desse modo temos os sentimentos do Senhor sendo oferecidos, são os sentimentos do coração de Jesus. É a nossa humanidade. Isso é próprio da minha, da sua natureza humana. E olha o que nos escreve Santo Agostinho. São Tomás de Aquino. Os dons imensos com que o Senhor cumulou o povo cristão elevam-no a uma inestimável dignidade, todo o povo cristão. Não há, e nunca houve com efeito, nação alguma cujos deuses estivessem tão próximos de nós como está o nosso Deus. O Filho unigênito de Deus, no propósito de nos tornar participantes da sua divindade, atenção agora, assumiu a nossa natureza e se fez homem para divinizar os homens. Tudo o que tomou de nós, pô-lo ao serviço da nossa salvação, porque, para nossa reconciliação, ele ofereceu o seu corpo a Deus Pai no altar da cruz e verteu o seu sangue como penhor para nos resgatar da condição de escravos e nos purificar de todos os pecados pelo banho da regeneração. Tudo o que tomou de nós, repito, pôs a serviço da nossa salvação. Então, meus irmãos e minhas irmãs, olha aí, os nossos sentimentos, os nossos afetos, tudo isso o Senhor tomou para si e colocou a serviço da nossa salvação, o que significa que todos os nossos sentimentos e afetos, todos os nossos sentidos, uma vez transformados pela graça de Deus, uma vez ordenados, uma vez purificados, uma vez santificados por meio da reconciliação, uma vez nutridos pelos sacramentos, especialmente o da Santa Eucaristia, estão prontos para serem oferecidos em favor da salvação de nossos irmãos e irmãs. Estão prontos para serem oferta de Deus em favor dos homens. Teus sentimentos, orientados e modelados à luz da fé, iluminados pela fé,
nutridos pelo Senhor, reconciliados pela graça, teus sentimentos são capazes de ajudar o teu irmão a ver Deus e a desejá-lo. Se tornam dom do Senhor em favor da salvação dos homens. Pois o Senhor entregou sua vida, seu corpo, sua inteira humanidade em sacrifício por nós. E o que fazem os santos se não entregar a própria vida e tudo o que são nas mãos do Senhor, para que o Senhor disponha como quiser? E nós sabemos que tudo que o Senhor tem, ao ponto do seu próprio corpo, Ele ofereceu pela salvação dos homens. Então, ao entregar a sua vida a Ele, Ele a colocará também em favor da salvação dos homens. Por isso a gente diz essa afirmação. Porque tudo aquilo que foi entregue ao Senhor, o Senhor colocou em favor da salvação dos homens. E cada um dos santos e santas que entregam sua vida a Deus, também o Senhor coloca aquilo que recebeu deles em favor da salvação dos homens. Vamos ver agora essa breve biografia de São Vicente Pallotti, que nos ajuda a ver como esse querido irmão, que era um grande devoto de Nossa Senhora, aquela imagem de Nossa Senhora em Pentecostes, era uma imagem de devoção de São Vicente Pallotti, a vinda do Espírito Santo. Ele foi um grande apaixonado pela Virgem Maria. Olha aí, o santo sacerdote, um grande apaixonado, um grande devoto de Nossa Senhora. Meu irmão, minha irmã, você que segue o caminho da vida consagrada, querido pai, querida mãe que nos acompanha, consagra sua família à Virgem Maria. Transforma o seu coração num coração devoto de Nossa Senhora, sempre mais ardente. E ela te conduzirá para junto do seu Filho e te ajudará a trilhar o caminho da santidade na sua vocação. Vamos ouvir essa breve biografia. São Vicente Pallotti nasceu em Roma no dia 21 de abril de 1795 e foi ordenado padre no início de 1800, mais exatamente no ano de 1818. Ele viveu num tempo em que foram impostos os fundamentos do mundo moderno e de uma nova ordem sociopolítica em toda a Europa. As ideias do iluminismo, as turbulências do período napoleônico, o surgimento da questão operária, as tendências liberais, os movimentos nacionalistas crescentes na Europa e o desenvolvimento da imprensa são algumas das vozes que caracterizaram o tempo em que viveu São Vicente Pallotti e que marcaram a dramaticidade histórica desse período. São Vicente Pallotti confrontava-se com os problemas que dificultavam a vivência da fé dos homens daquele período e o crescimento das tarefas ligadas ao anúncio do Evangelho nas terras de missão. Diante de tais problemas que a Igreja deveria afrontar, Pallotti voltava sua atenção sobre a necessidade urgente de reavivar a fé e de reacender a caridade, especialmente entre os católicos, para anunciar a todos os homens a boa notícia da salvação. No território da cidade de Roma, ele, com um grupo de colaboradores, desenvolveu uma notável comunidade de atividades apostólicas e, ao mesmo tempo, ocupou-se em unir e coordenar tais atividades. Disto nasceu a ideia de fundar uma nova instituição, ou seja, a União do Apostolado Católico, fundada em 1835, para unir todas as iniciativas apostólicas daquele momento. Nos últimos escritos de São Vicente Pallotti, ele desenvolveu uma visão global da obra na Igreja, a fim de que a boa notícia pudesse ser levada a todos os homens de maneira ordenada e sistemática à luz da caridade. Ou seja, por meio da prática da caridade se anunciava o Evangelho de maneira sistemática.
São Vicente Pallotti deixou-nos no dia 22 de janeiro de 1850, sem ter visto o pleno desenvolvimento de sua obra. Seus colaboradores, entretanto, os mais próximos, continuaram sua missão, assegurando à sociedade um posterior desenvolvimento e uma grande ação apostólica em toda a Igreja. Queridos irmãos palotinos que nos acompanham, queridos irmãos que pertencem à família de São Vicente Pallotti, queridas irmãs, muito obrigado pelo testemunho e pela entrega missionária de cada um de vocês no seio da Igreja. Tenho vários amigos palotinos e também irmãs palotinas que conheço e acompanho, e para mim é sempre uma honra dividir com vocês a fé e a missão na hora de anunciar Cristo Jesus. E que Nossa Senhora sempre nos acompanhe e nos proteja, hoje e sempre. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de São Vicente Pallotti e da Beatíssima Virgem Maria, Rainha do céu e da terra, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.